Bom dia a todas, a todos, a todes. É com grande prazer que damos início à sessão 3 do primeiro Simpósio Internacional de Direção de Arte Audiovisual. Essa sessão intitulada Direção de Arte em Primeira Pessoa. É uma primeira sessão com esse nome, depois a gente vai ter uma segunda. A gente vai ter aqui com a gente, apresentando as suas comunicações, a Juliana de Grazia, apresentando reflexões sobre o tecido de mundo e a percepção do invisível na ambientação do espaço cênico. A Beatriz Oliveira, apresentando a comunicação Espacialidade e Atmosfera em O Filho do Homem, reflexões sobre processos e construção da direção de arte. E a Carol Tanajura, a direção de arte audiovisual e seu ensino através das telas. O primeiro CIDART é organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Arte da Cena, da UFRJ, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Mídias Criativas, e tem apoio do NIDA, Núcleo de Investigação em Direção de Arte Audiovisual, que é um grupo de pesquisa do CNPq sediado na Universidade Federal de Pernambuco. O evento tem apoio também do Estúdio Azul Que Não Há, do Forcine, Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual, e um apoio fundamental da FAPERJ, que fez com que fosse possível a gente realizar esse encontro. Estamos muito felizes de estar aqui, agradeço as apresentadoras, agradeço a presença honrosa da Inês Olmedo, que fez uma linda masterclass de abertura do nosso evento, e muito gentilmente está acompanhando todas as sessões. E é isso, gente. Eu vou pedir para vocês apresentarem em ordem, primeiro a Juliana, depois a Beatriz, depois a Carol. Cada uma tem 10 minutos ou um pouquinho mais, a gente não está sendo tão rígido assim com o tempo, mas é bom a gente deixar um tempinho para perguntas. Então, quem tiver perguntas para enriquecer o debate, ao final a gente vai abrir esse espaço, mas já pode ir colocando no chat, tanto aqui no Zoom quanto no YouTube. Quer dizer, agora eu não me lembro se está sendo transmitido no YouTube, mas enfim, já vão pensando nas perguntas que a gente vai ter tempo para isso no final. Obrigada. Juliana, a palavra é sua. Bom dia a todos, todas, todes. Primeiramente, gostaria de agradecer aos organizadores e idealizadores desse que é o primeiro Simpósio Internacional de Direção de Arte Audiovisual. Agradecer a realização do evento à Universidade Federal do Rio de Janeiro, ao Programa de Pós-Graduação em Artes da Cena e ao Programa de Pós-Graduação em Mídias Criativas. E ainda agradecer o apoio da Universidade Federal de Pernambuco, o Núcleo de Investigação em Direção de Arte Audiovisual NIDA, o Estúdio Azul Que Não Há, o Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema Audiovisual, Forcine, a FAPERJ, né, a Fundação Carlos Chagas, de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Eu fico muito feliz de poder dividir com vocês alguns lampejos, né, que têm me vindo à cabeça após o meu ingresso no mestrado. Vou me introduzir bem rapidinho aqui. Eu trabalho no Departamento de Direção de Arte há 21 anos. Eu sou produtora de objetos, ambientadora da cena, né, ou produtora de arte, como é no Rio de Janeiro, e trabalho bastante com projetos de ficção, longas-metragens e séries. Eu tenho uma formação, a minha graduação, eu me graduei em História, eu tenho uma pós-graduação em Cinema Documentário e eu estou no programa interdisciplinar, o PEGEA, que é o Programa Interdisciplinar em Estética e História da Arte, MAC-USP. E eu tenho feito uma pesquisa no meu projeto de mestrado sobre movimentações pendulares do pesquisador-artista, e um dos meus apoios teóricos é o Merleau-Ponty, e não teve como não linkar com o nosso ofício algumas aspirações aqui, né, alguns conceitos que ele aborda, fenomenológicos. Então, eu vou dividir com vocês, é muito difícil falar de conceito de Merleau-Ponty em 10 minutos, mas brevemente eu vou começar minha apresentação, dar uma passadinha por isso, e se vocês tiverem dúvida depois, podem perguntar. Espero que vocês se divirtam.
Abriu para todo mundo, né? Bom, abriu, né, gente, para todo mundo? Sim, estamos vendo. Obrigada. Eu vou apresentar superficialmente o Merleau-Ponty para que haja um pequeno fio para a gente seguir. Então, Maurice Merleau-Ponty foi um filósofo fenomenólogo francês que nasceu em 1908 e morreu em 1961. Ele estudou a percepção do mundo pelo corpo como ponto de partida para as reflexões sobre a existência humana. Minha comunicação se chama Reflexões sobre o tecido de mundo e a percepção do invisível na ambientação do espaço cênico. Para o filósofo, para o Merleau-Ponty, a gente precisa aprender a ver. Já que o pensamento reflexivo da filosofia moderna, o cartesianismo, o dualismo, o intelectualismo, colocou a representação como soberana na teoria do conhecimento. A necessidade de reflexão e representação de todas as coisas acabou transformando a existência do mundo e do ser em discurso, e isso nos afastou do corpo, do mundo e da percepção. Para Ponty, há uma camada de significação operante na existência que precisa ser absorvida no sentir. Sendo assim, é fundamental que se perceba a experiência silenciosa do mundo. E o que é esse mundo? Para Ponty, esse mundo não está descolado de nós. Habitamos as coisas do mundo e nos constituímos delas. Nós não observamos esse mundo em sobrevoo. Não estamos distantes. Estamos em mundo. Para o filósofo, nós assediamos o mundo e somos assediados por ele através do corpo. E esse impacto reverbera na motricidade dos olhos. E a visão seria o ponto fundamental para a existência relacional do sujeito com o mundo, uma vez que ele entende que ver é ter aos olhos, e isso significa que o sujeito tem um corpo na sua materialidade, que atravessa o mundo, e, aliado ao corpo se banhando desse mundo, esse sujeito também possui esse mundo pelos olhos. Entretanto, essa sua visão não toca a paisagem. Ou seja, a sensação material do corpo completa a impossibilidade da imagem vista pelos olhos tocarem o mundo visto. A partir dessa experiência complexa, há a origem de um enigma na reflexão sobre a existência do ser para com o mundo. E agora, saindo da paisagem mundo, nos voltando ao ser olhante desse mundo, que somos nós, e que se constitui dele, né? O corpo desse ser sente integralmente sua vivência no mundo. Entretanto, não consegue se enxergar inteiro. O que consegue ver são pedaços de seu próprio corpo. Braços, pernas, tronco, partes posteriores, pedaços em ângulos tortos de partes anteriores. Então, já que ver é ter aos olhos, o sujeito nunca será detentor de si mesmo. O que pode deter de si é sua imagem em reflexo no espelho, ou seja, a deformação de si, a visão da sua parte direita na esquerda, um duplo ruído de si. Dessa forma, o sujeito é inteiro e detentor de si mesmo com a presença da percepção de suas próprias ausências visuais. Ou seja, quando inclui na percepção de si o fato da sua própria existência carregar consigo o enigma da impossibilidade de ter-se inteiro pelos olhos. Nós carregamos em nossa vivência a presença de vazios, ausências, silêncios. E isso precisa ser considerado, isso precisa entrar na conta, uma vez que faz parte do composto do humano no mundo. Portanto, o resultado de ação criadora do sujeito no mundo trará consigo a presença desse enigma. Todo composto cultural, material criado pelo homem é acompanhado de seu tecido cultural, seus rastros e vestígios, campos auráticos e camadas invisíveis. Para Ponty, esse corpo cultural, fruto da relação sujeito-mundo-sujeito, é constituinte e constituído do que ele chama de um tecido de mundo.
E já que estamos aqui brevemente acarpetados de invisibilidade, bem brevemente, na verdade, eu gostaria de seguir com essa sensação da invisibilidade aqui presente em nós para refletirmos sobre a materialização de universos sensíveis de personagens através da composição do espaço cênico. Esses cenários em projetos de ficção que trazem na materialidade o tecido de mundo da persona ocupante daquele espaço. Seja na vida real ou na representação dessa vida real em espaço cênico, o enigma da presença do invisível há de ser concluído na composição do tecido de mundo que se faz visual. O espaço cênico, entre outras coisas, é um espaço de representação que também pode ser entendido enquanto espaço expressivo de vida do personagem se relacionando no mundo. E pode também ser percebido com sua materialidade em correlação e sua imaterialidade também em correlação, dando origem a um composto visual que eu percebo como uma paisagem. Um espaço cênico é preenchido de móveis e objetos. Esses são colocados no espaço como se estivessem ali de maneira viva, fluida e orgânica. São posicionados naquela posição e ângulo pela suposta caminhada de vida em movimento que o sujeito ocupante do espaço teria arrastado consigo. Eu entendo esse sujeito, o personagem, como parte integrante do tecido de mundo, de algo que permeia a humanidade e que é feito de substrato subjetivo das coisas, físicas ou não do mundo, dos objetos naturais ou não, que são incondicionalmente delineadores de sensibilidades estético-culturais. Entenderíamos como um tecido cultural, um carpete invisível, envolvendo e correlacionando as coisas, a historicidade das coisas, da subjetividade, da sujeitidade das coisas e o que permeia a existência das coisas do mundo. Esse sujeito, que aqui a gente está usando como personagem, né, que eu estou carregando para a direção de arte do audiovisual, que compõe e é composto desse tecido de mundo, também é cercado dele, como um prolongamento de si. Ou seja, as coisas que o compõem orbitam à sua volta e transbordam uma narrativa, uma linguagem dada pela ambientação da cena. Vestir o espaço, vesti-lo de objetividades e subjetividades, através das coisas visíveis e invisíveis do mundo. Há de se interiorizar um caminho plástico, estético, né, conceitual, proposto pela direção de arte, há de estar poroso, acessar campos de sensibilidade, pesquisar os personagens e seu campo conjuntural, de tal forma que seja possível criar movimentações internas que provoquem a criação de um transborde de camadas de sintomas, significantes e significados de um universo sensível, através da composição da paisagem estético-visual dos objetos imóveis em correlação. A frase famosa do Ponty, o que sustenta o visível é o invisível. Ele não quis dizer que um é oposto ao outro. Um compõe ao outro, a integridade existencial. Esse relacionamento sustenta o mundo que vemos. O invisível só é percebido porque algo está sendo visto e percebido através do que não está ali exposto. Não é o oposto. É constitutivo, se relacionam. O metal e a madeira não estão em oposição, estão em relação. O vidro e o acrílico têm temperaturas diferentes, que transbordam sensações quando colocadas em correlação. Eu vejo esse cenário em perspectiva, esse aqui desse slide, gente, em perspectiva onde o horizonte, que é uma grande estante, apoia o que vem a primeiro plano. Vejo parte da mesa correlacionando com parte da cadeira, entrando o tapete que está sustentando a visão da poltrona, que tem em suas costas apoiadas em desenho de criança. Embora veja partes desses móveis e objetos, os percebo com suas ausências e presenças. Uma paisagem se forma de coisas que se perpassam e se escamoteiam. O espectador vê que se forma fruto dessa perspectiva criada por objetos que estão um à frente do outro numa linha sucessiva de sobreposições. O sujeito vê cada elemento, porém não os vê inteiros. O espectador sente a presença do que não vê.
Entretanto, as partes não vistas estão presentes no espaço e são constituintes do que existe ali aos seus olhos, como, por exemplo, as costas dessa primeira cadeira que a gente vê. Portanto, há uma invisibilidade permeando o atravessamento de todas as coisas da paisagem e está sustentando o que está visível. Dessa forma, a absorção dessa paisagem cênica vai se fazer valer pelo que está visível e o que não está ali presente aos olhos do espectador, mas se apresenta em percepção no campo sensível do sujeito vidente. A aparição da paisagem cênica desperta sensações no espectador através do tecido de mundo, das coisas que orbitam a nossa existência e se relacionam. As coisas presentes, com suas propriedades, material, forma, textura, visualidade, em dialética com o vazio, com o personagem e com o próprio espaço tridimensional, delimitado e cênico, impactam na percepção de um composto campo interno subjetivo. Quando falamos de ambientação da cena, falamos em narrativa tridimensional, uma linguagem, uma poética capaz de disparar sensações no espectador. O espectador há de ver o enquadramento de uma cena e criar percepções do mundo que se desenha e é apresentado a ele. As questões da experiência desse mesmo sujeito e a gama de sensações e emoções percebidas por ele invocam a memória do sentir, do se saber sujeito vivente de uma experiência do corpo no mundo. Sendo assim, um sistema normativo estruturado e rígido de construção visual de paisagem cênica não seria suficiente para transbordar a criação de um mundo sensível ficcional. Para além disso, em vida real ou em mundo onírico, os signos não se apresentam de maneira universal em seus significados e significantes. Há invisibilidades, pontos cegos, que permeiam algo mundo vivo em movimento e tensão. Ponty dizia que o filósofo precisa levar as coisas do mundo à expressão, e a nós restaria ouvi-las do fundo de seu silêncio. É isso, gente, espero que vocês tenham vindo comigo até aqui. Obrigada, e depois a gente abre para alguma fala, alguma dúvida, alguma troca. Maravilhoso, Juliana, muito obrigada. Acho que já deve ter despertado uma série de questões aí para o nosso diálogo. Vai guardando aí, pessoal, que daqui a pouco a gente abre para o debate. Agora eu gostaria de passar a palavra para Beatriz Oliveira, por favor, que vai apresentar a sua comunicação Espacialidade e Atmosfera em O Filho do Homem, reflexões sobre processos e construção da direção de arte. Beatriz, está com você. Olá, bom dia a todos. Deixa eu só compartilhar aqui a apresentação. Tá tudo ok? Certo. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Beatriz, eu sou formada em Cinema e Audiovisual aqui pela Universidade Federal do Pará, sou de Belém. Trabalho com o departamento de arte, desde o início da minha formação, que tem uns 5 anos, e ultimamente tenho feito alguns trabalhos dentro do departamento, como assistência, produção de objetos e produção de arte. O trabalho Espacialidade e Atmosfera em O Filho do Homem tem a ver com um curta-metragem que foi realizado em 2019, em que eu realizei a direção de arte do filme, toda a conceitualização dos aspectos de arte. E esse filme conta a história de um homem e um velho que se relacionam dentro de uma casa, e essa relação é mediada pelo fogo, né? Então, é uma breve sinopse assim, de um curta-metragem de 11 minutos de ficção, que tem toda uma relação com o espaço, assim, por ser uma ficção que tem uma edição não linear, né? Então, assim, deixa eu ver se está passando. Inicialmente, eu comento sobre o ofício da direção de arte, sobre como a direção de arte atua e também como ela se iniciou, né?
aqui no Brasil, né? Comentando mais o processo de profissionalização e de entendimento no meio sobre o que é a função do diretor de arte. Também faço uma relação sobre o conceito do production designer, né, que é um assunto que é bem recorrente assim, nas nossas rodas, mas principalmente tento pautar sobre esse processo histórico, né, que a Vera Hamburger pauta, principalmente no livro dela, em relação a como os cenógrafos que faziam a direção, a cenografia dos filmes, passaram a ter essa transição para a direção de arte dentro da assinatura nos filmes aqui no Brasil. O meu trabalho ele é estruturado de forma que relaciona o fazer, né, a prática com o conceito, né? Então, para mim, construir esse trabalho foi um pouco complexo, devido a gente não ter tantas bases em relação a como falar sobre direção de arte dentro do contexto acadêmico, né? A gente tem agora mais produções acadêmicas que pautam mais sobre a direção de arte, mas ainda é um tema bastante em que a gente tem que dar uma procurada mais a fundo para poder ter acesso a como um modo de falar sobre a sua própria produção. Então, eu acabo buscando no texto da Rosana Paulino, que é uma pesquisadora, uma artista visual, e nesse texto ela comenta sobre justamente essa dificuldade do artista em falar sobre a sua arte ao mesmo tempo em que ele tenta sistematizar a forma em que ele realizou isso, né, a prática, dentro desse contexto acadêmico. Então, o meu memorial é meio que dividido nessa relação da prática, do que foi utilizado para tentar alcançar o que eu queria que fosse conceituado dentro da direção de arte do filme. E aí, uma das abordagens que eu tenho dentro desse trabalho é a relação do ponto de vista do espaço, e como o espaço é trabalhado dentro do filme a partir do ponto de vista da direção de arte. Tem esse conceito da espacialidade, em como os espaços dentro do curta-metragem, que se passa principalmente dentro de uma casa, e a relação desse homem com a floresta. Então, acabo tentando fazer essa relação de comparação entre os ambientes internos da casa, que se passa o filme, com os ambientes externos em que esse homem, ao longo do curta, vai fazer parte. E dentro desse espaço também abordo o conceito de atmosfera, né, que perpassa todo o filme. Então, aqui é um dos espaços que se faz presente no filme, que é o quarto do velho, que fica dentro dessa casa. Então, sempre a gente vai ter esses dois ambientes em contraste, a casa e a floresta. O quarto do velho é esse universo que carrega toda uma relação dos dois personagens, tem também esse peso histórico do que eles passaram ali. Então, tudo isso eu comento a respeito, né, sobre quais foram as intencionalidades por trás, mas principalmente em relação como eu utilizei o espaço, porque tanto o quarto do homem, que agora eu estou mostrando, quanto o quarto do velho, foram uma mesma locação, em que a gente apenas mudou a disposição dos elementos e trocou a adressagem, né, a decoração dos objetos. Então, eu tento fazer esse diálogo em relação a como o mesmo espaço pode ser utilizado de diferentes formas, através desse olhar da direção de arte e das intencionalidades que a gente quer aplicar ali nesse universo. Outro espaço que também é bastante importante na narrativa é essa sala de jantar,
em que é um espaço comum, tanto do homem e do velho, em que eles realizam suas refeições e têm esse momento juntos. Nesse espaço, a gente tem diversos momentos também, e que foram bastante... e que tiveram essas variações de tonalidade, de intenção, diferenciadas a partir do modo em que os objetos foram dispostos e de como o trabalho com a fotografia também foi realizado. Então, nesse trabalho também tive bastante conversa com o fotógrafo em relação a como a gente podia tentar mostrar, casando os dois trabalhos, do diretor de arte quanto do diretor de fotografia, a fim de dar esse resultado na tela. Aqui eu falo um pouco sobre a atmosfera fílmica. A Indiamara Martins pauta um trabalho dela sobre atmosfera, que ela comenta que a atmosfera tem início durante a construção dos espaços fílmicos. E como a gente entende o diretor de arte como agente dentro desse espaço fílmico, dessa pessoa que tem esse domínio pelo que aparece e o que está disposto em cena, a gente entende que a direção de arte é o grande responsável, o maior agente e autor dentro do que a gente quer denotar nessa atmosfera fílmica. E dentro do curta-metragem Filho do Homem, essa atmosfera tem muito um tom melancólico, tenta transparecer um pouco esse universo interior dos personagens, principalmente do homem, que é o protagonista, e de como tem essas nuances do relacionamento dele com o velho, uma relação meio paternal, caótica e tudo mais. Então, eu tento, como diretora de arte dentro desse curta-metragem, expor todo esse sentimento e esse universo interior através da atmosfera que a gente foi construindo, essa atmosfera melancólica, com elementos, por exemplo, de envelhecimento de parede, a escolha de uma paleta de cores mais escura, entre outros elementos que foram escolhidos. Aqui tem mais algumas imagens que denota um pouco qual é o mood dessa atmosfera fílmica que perpassa o filme, principalmente dentro desses espaços que, como eu comentei, são numa mesma locação, mas que a partir da intervenção da direção de arte, esses espaços se tornaram mais de uma locação, né, de um cenário, então que é um quarto, basicamente, não foi feito em estúdio. Então, é muito sobre esse fazer, sobre como as ações práticas conseguem trazer essa sensação que é vista na tela, né? Tem as curas, todos os elementos de objetos, de envelhecimento de parede que suscitam essa atmosfera melancólica que carrega todo o filme. Aí aqui já vem um espaço aberto da natureza, que é justamente o contraponto dessa casa, que tem até uma sensação claustrofóbica, e a gente passa para a natureza, né? Nesse momento aqui, o homem carrega o corpo do velho, então é meio que um caminho para digamos, uma liberdade desse homem. Então a gente já tem esses espaços abertos, ele no meio da natureza, ambos tentando ainda conversar com esse lado da espacialidade, né, que a gente tenta demonstrar esse universo interior de cada personagem através da utilização dos espaços, e nesse momento a gente tem essa natureza mais aberta e ainda assim com essa tonalidade melancólica. Aqui um detalhe do figurino dele andando com os pés descalços. E o filme se encerra com essa fogueira que ele coloca o corpo do velho nessa fogueira e assim se vê meio que livre desse ciclo. E aí o fogo como esse agente mediador dessa relação, que se encerra assim. Aqui eu também trago
ainda voltando para essa questão de como falar da direção de arte nesse contexto acadêmico e de entender como a gente pode transparecer a questão das nossas intencionalidades relacionadas com a prática, eu trago algumas referências que foram importantes nesse processo e como eu consegui relacionar na forma prática o que eu queria trazer com a atmosfera dessas fotografias. Aqui tem algumas referências de umas polaroids que o Andrei Tarkovsky tirava, e aqui como eu tentei traduzir isso para a tela, né, trazer um pouco dessa atmosfera das fotos e dessa referência mesmo, como essa referência na teoria vai para a prática. Aqui também tem alguns exemplos em relação ao figurino, como eu utilizei essas referências. No trabalho eu comento um pouco mais sobre isso, em relação a como essas referências são trabalhadas e como elas foram executadas, né? No caso, aqui tem essa tela do Magritte, como ela se relaciona com esse homem que, durante o filme todo, a gente não entende exatamente quem são esse homem, quem são esse velho, mas a gente vê o filme através dessa relação deles, né, de pai e filho. E aí também tem esse quadro do Van Gogh, como isso foi traduzido na tela, e como a gente consegue materializar essas referências e essas intencionalidades a partir de uma prática que envolve figurino, maquiagem e toda a criação daquele universo ao redor dos personagens através da direção de arte, da escolha dos objetos, na pintura de cena e tudo mais. Gente, eu queria agradecer a todos, e foi essa a minha apresentação. Estou um pouco nervosa, mas muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade desse evento que está lindo, que é muito bom falar de direção de arte. Obrigada. Parabéns, Beatriz, muito lindo o seu trabalho. Acho que ficamos todos aqui curiosos para ver o filme. Depois, se tiver em algum lugar aí aberto, compartilhe o link com a gente, tá bom? E depois a gente segue para debates. Eu tenho certeza que muitas questões vão aparecer. Vamos passar para a terceira apresentação da nossa sessão, que é a apresentação da Carol Tanajura, a direção de arte audiovisual e seu ensino através das telas. Obrigada, Carol. Vamos lá, a palavra é sua. Carol, seu microfone está desativado. O clássico do Zoom. E eu estou falando das telas, né? Mas é um clássico. Então, bom dia a todas, todos e todos. É um prazer estar aqui. Queria agradecer ao Cidarte pela oportunidade, aos companheiros do Bizu, que me incentivaram muito para estar aqui com vocês e todos os presentes. Eu sou Carol Tanajura, diretora de arte, mulher de pele branca, blusa vermelha, argola prata, batom, anel e unhas vermelhas, cabelo cacheado preso ao alto. Estou contra um fundo azul com bolas transparentes flutuantes. Obrigada pela companhia, Juliana e Beatriz, e obrigada, Tainá, também. Minha comunicação, deixa eu compartilhar aqui. Chama-se A Direção de Arte Audiovisual e seu ensino através das telas. A proposta da pesquisa é fazer uma reflexão do pensamento da direção de arte e de seu ensino, tendo como ponto de partida a minha experiência profissional e nas oficinas que eu dei durante esses últimos anos. E como foi a experiência de transpor tudo isso para o mundo virtual. Eu sou diretora de arte, trabalho há 20 anos com direção de arte, no departamento de arte. Já assinei alguns longas e outros produtos audiovisuais, já ministrei algumas oficinas. Eu vou destacar aqui alguns pontos no meu percurso que eu acho que são importantes
de serem revisitados quando eu decido fazer essa reflexão. Então, eu começo a trabalhar com audiovisual. Eu sou formada em arquitetura. Eu sou formada em arquitetura e antes mesmo de concluir o curso, eu decidi trabalhar com cinema. Eu não tinha a mínima ideia do que era o cinema, muito menos do que era a direção de arte. Então, eu comecei a trabalhar com cinema meio no susto. Entrei para ser estagiária do departamento de arte de um longa-metragem que estava sendo rodado em Salvador. E é uma coisa meio assim, eu acho que um longa é o primeiro a ser rodado depois de muitos anos. Isso foi em 2002. Então, naquele momento, naquela primeira experiência, eu tive muita certeza que aquele era o meu lugar. E, a partir daquele momento, começou a minha busca para entender o que era direção de arte. A bibliografia era escassa, quase inexistente, num tempo que o Google não existia no Brasil. Até hoje eu não sei como é que a gente pesquisava as coisas. Então, em 2002, o Google não existia e eu trabalhei muito tempo com as mesmas pessoas. Fui assistente de um diretor de arte durante muitos anos. Eu tinha uma vontade, necessidade grande de trocar e entender outras formas de se fazer a direção de arte. Tinha até dúvidas, assim, como é que eu faço? Será que eu faço certo? Porque eu aprendi fazendo. Então, entre 2007 e 2009, eu fiz uma pós-graduação nessa busca. Eu fiz uma pós-graduação em direção de arte para TV e cinema, em que a coordenadora era a professora Elizabeth Mota Jacó, que me respondeu um monte de coisa. Foi a primeira oportunidade que eu tive de sistematizar as informações e refletir em um ambiente mais formal sobre a direção de arte. Então, eu moro em Salvador, morava em Salvador na época, e de 15 em 15 dias eu ia para o Rio de Janeiro. E foi, assim, foi crucial até para, assim, essa maneira de formalizar e eu conseguir formatar as informações para um momento posterior, que foi em 2011, que eu tive minha primeira experiência dando aula. Eu vi a divulgação de um festival em Ilhéus, no sul da Bahia, e olhei pessoas que eram da minha geração dando oficina, ministrando cursos. Aí eu mandei um e-mail, me ofereci, disse que eu tinha muita disponibilidade, queria muito dar um curso. E eles me convidaram. Então, foi a primeira experiência. Então, a partir da minha experiência na pós-graduação, eu já tinha o fazer da direção de arte de uma forma mais formatada e foi possível eu começar a dar aula. Eu imagino agora, se eu visse a minha aula de 2011, eu não ia gostar. Mas foi importante começar. E provavelmente foi um momento decisivo, porque uma das coisas que eu mais gosto de fazer hoje em dia é estar em espaços de troca de conhecimento, principalmente quando é sobre direção de arte. Em 2017, nesse período entre 2011 e 2017, eu ministrei algumas oficinas, dei palestras em faculdade. Em 2017, eu fui convidada para ministrar uma oficina num festival de cinema de Salvador, e era um festival grande, que chamou muita atenção, que teve uma turma muito empolgada, e eu decidi reformatar as minhas aulas e decidi começar as aulas pelo viés do afeto, contando um pouquinho da minha história, do meu percurso, através de lembranças, de filmes, desejos, meus desejos e descobertas, até chegar no cinema. Isso foi uma virada de chave. Eu entendi que o afeto e o acolhimento aproximam e possibilitam a construção do conhecimento. Depois disso, tinham algumas alunas muito empolgadas, elas começaram a frequentar semanalmente o meu espaço de trabalho, onde eu
fazia monitoria de trabalhos que elas estavam fazendo, a gente falava sobre direção de arte, estudava, e a partir disso, a partir desse ambiente, me pareceu um momento exato para eu colocar em prática uma vontade de executar um projeto meu, que já tinha na minha cabeça, eu não sabia exatamente o que era, eu acho que eu esperava o lugar correto para fazer, o momento correto, e eu entendi que o momento era aquele, que o lugar era o lugar que eu tinha, né? A sala onde eu trabalho, que além de eu fazer os trabalhos de direção de arte, tem um acervo, e eu resolvi começar uma oficina. Eu dei o nome de Oficina Contínua de Direção de Arte. Eu tinha a ideia o intuito era de formar mão de obra para o mercado de trabalho e criar um ambiente de debate para a gente falar sobre direção de arte. Porque nesse momento a gente tem esse lugar aqui, mas nos últimos 2 ou 3 anos que esses lugares, a gente teve mais possibilidades de lugares, né? Antes era difícil, né? Difícil você encontrar um lugar para falar sobre direção de arte. Então, o nome da oficina é Oficina Contínua, porque a ideia é que a cada formato, a cada edição, a gente fizesse um recorte diferente. Então, o mesmo aluno, se quisesse fazer essa oficina todos os semestres, sempre ele estaria acessando um conteúdo diferente. Então, antes da pandemia, minha vida é pré-pandemia e pós-pandemia, antes da pandemia, nós fizemos 4 edições da oficina, sempre experimentando atividades diferentes, dias, horários. Então, foram 80 horas, foram 4 edições de oficina, com 80 horas de aula e 12 professores convidados. Ai, gente, não passei o slide. Então, isso aí são algumas imagens. Então, a cada edição a gente teve um recorte, teve uma edição que a gente fez um levantamento de diretores de arte na Bahia, em outros a gente chamou convidados para falar sobre os departamentos dentro do departamento de arte. Em outra, a gente convidou um diretor para, em cima do roteiro dele, fazer um projeto de arte. E aqui vocês podem ver até na foto aqui do lado esquerdo, que já tinha um virtual, né? Isso aí foi um bate-papo sobre fotografia. Então, como a pessoa não estava em Salvador, a turma se reuniu e a gente conversou virtualmente. Mas isso aí é antes da pandemia. E aí veio o coronavírus. Eu rapidamente me aproximei das redes. Eu entendi que era a única possibilidade de comunicação e de troca. Então, comecei a fazer muitas atividades online. E logo em junho de 2020, eu abri um curso, uma turma, para um curso online. Então, para mim, era um tabu. Para mim, era tudo muito difícil, não sabia como ia funcionar. Então, isso foi a primeira turma, que foi em junho a primeira turma de um curso online, que foi em junho de 2020. Então, no início parecia tudo muito estranho, tudo diferente, mas no decorrer das aulas a gente descobriu que não era tudo tão diferente, que as fronteiras elas podiam ser quebradas, assim. E essa turma foi incrível porque a gente nesse momento eu entendi que eu tinha gente de Salvador, de São Paulo, Recife e Natal. Então, isso era um ganho. Por mais que parecesse difícil, e não era tão difícil. O medo do online era maior do que a dificuldade real dele acontecer. Já entendendo um pouquinho mais dessa dinâmica, em novembro de 2020, eu fiz um outro curso online, onde eu já uso os próprios recursos e as ferramentas do online, os próprios recursos do online como uma ferramenta. Então, a gente teve esse tema de a sua imagem através das telas,
porque um dos exercícios da oficina era exatamente a gente entender que naquele momento a gente era audiovisual também. Então, cada um montou o seu cenário, o seu personagem, de acordo com o enquadramento da sua tela. Aí, em 2021, no início, através... a gente executou a oficina. Beatriz estava... Oficina Contínua de Direção de Arte 2021.1, foi através da Lei Aldir Blanc. Então, a gente selecionamos alunos de todo o Brasil, então, para mim, era muito importante isso, que tivesse gente do Brasil todo mesmo, de todos os estados, se possível. Então, a gente teve quase 500 inscritos, e na proposta do edital eram 25 vagas, mas eu comecei a achar que não era justo. Então, selecionamos 50 pessoas. Todo mundo se assustou um pouco, porque eram 50 alunos, e a gente priorizou o Norte, Nordeste e o interior da Bahia, já que era um edital da Bahia. Então, foi uma experiência transformadora pela intensidade, pelo aprendizado, pela diversidade dos alunos e pela imensa possibilidade de troca. Foram 96 horas aulas, uma turma de 50 alunos, e duas atividades complementares de formação aconteceram. As aulas online foram 3 semanas de aula, durante 4 semanas, e no encerramento de cada semana, a gente tinha uma mesa no YouTube para debater o tema daquela semana. Então, foram 15 professores envolvidos e mais de 20 profissionais, e foi um espaço e um momento essencial para falar sobre direção de arte, aprender a ensinar direção de arte e transpor essa barreira das telas. A partir dessa experiência, entendendo que o virtual era o lugar assim que a gente podia trocar, a gente decidiu fazer um ciclo de oficinas, de 9 oficinas. Então, durante o inverno, né? Então, foram 9 professores, 130 horas aulas, 130 alunos. Então, a gente teve uma oficina de direção de arte, de fotografia, maquiagem, assistência de direção, figurino, direção de produção, animação, continuidade e cenografia. A gente tem sempre o cuidado de ter várias oficinas mesmo voltadas para o departamento de arte. E como uma última experiência, no final de 2021, a gente fez 4 oficinas que tinham um caráter mais prático. Para algumas pessoas isso parecia muito difícil. Então, aqui estão imagens e exemplos da oficina de tratamento e envelhecimento de figurino. Foram 4 oficinas. Teve o pensamento da cor na direção de arte, com Milena Leite Paiva, contra-regragem no audiovisual com Daiane Oliveira, introdução à pintura de arte com Luiz Parras. Eu peguei essa de Diana Moreira como exemplo, porque realmente todos os alunos acompanharam as práticas. Então, a oficina foi totalmente prática e todos os exercícios eram acompanhados online, o que parecia que era muito difícil, que seria muito ruim, em alguns momentos foi uma vantagem, porque como a gente usou 2 câmaras, então é isso, a gente tem que ter o virtual como nosso aliado. E como a gente usou 2 câmaras, algumas coisas de envelhecimento e tratamento podiam ser vistas muito mais de perto se a gente estivesse numa sala de aula e todo mundo estivesse distante. Então, eu gosto desse exemplo porque na imagem da direita, de cima, não sei se dá para ver, cada um está com um pedaço de tecido, porque cada um fez um projeto. E, a partir das técnicas que foram apresentadas, desenvolveu o seu projeto de tratamento e envelhecimento de figurino. Então, eu gosto desse exemplo porque ele quebra um pouco o tabu e a gente consegue usar o virtual ao nosso favor. Eu queria agradecer, eu não sei se eu falei tudo que eu queria falar, se alguém tiver uma dúvida, aqui está o meu contato.
o contato do espaço onde eu desenvolvo cursos e outras atividades voltadas para a direção de arte e audiovisual, e do grupo de pesquisa que eu faço parte do Bizu. Se eu esqueci alguma coisa, gente, obrigada mais uma vez pela oportunidade. Nem sei quanto tempo foi. Foi ótimo, Carol. Foi ótimo, muito obrigada. As 3 apresentações incríveis, instigantes. Agora a gente tem 1 horinha aí para debate, então queria abrir para questões, para perguntas, para comentários, tanto das participantes da mesa, quanto de todo mundo que está aqui. Se tiver alguma questão, é só abrir microfone, falar, colocar aqui. Sem questões por hora? Eu quero falar alguma coisa. Oba! Venha, Beth! Estou muito feliz com as apresentações, Carol, muito feliz de te ver e com o teu relato assim, da importância daquela formação, né, que a gente deu e que você participou, assim, acho que era uma coisa bem pioneira mesmo naquele momento, né? Eu acho que foi a primeira pós-graduação em direção de arte que teve aqui no Brasil, voltada para o audiovisual. Tinha um, acho que em Curitiba, mas não era voltado para isso, né? Uma turma incrível, assim, acho que dali todo mundo saiu com excelentes resultados, é impressionante, assim, o sucesso daquela turma, e é muito bom ver, né, esse teu trabalho, né, que você já tinha um trabalho consistente na época, mas o caminho que você seguiu e esse trabalho todo de formação que você tem desenvolvido, só orgulho. Você era um dos motivos, você está nervosa. Obrigada, mas foi essencial mesmo, porque eu estava, naquele momento, acho que foi em 2007, eu estava muito ansiosa por falar e estudar direção de arte. Então, eu já tinha Google, eu acho, em 2007. Em 2012, mas... Então, eu dei Google e achei, parecia impossível achar qualquer coisa. Então, parecia uma loucura também eu morando em Salvador, me matricular na pós-graduação no Rio de Janeiro. E era mesmo. Mas, assim, mas foi muito importante, porque talvez eu não estivesse aqui agora, né? Porque foi uma oportunidade de colocar no papel e os pensamentos, e tem hora que você acha que você não sabe nada, e você tem que ter oportunidade. E aquela foi a oportunidade de eu entender que claro que eu tinha muito para aprender, mas que eu sabia alguma coisa, né? Obrigada, gente. Eu queria pegar a deixa também dessa fala sobre orgulho. E a Beatriz Oliveira, ela é minha ex-aluna do curso da Universidade Federal do Pará. Ela é cria do curso de cinema da Universidade Federal do Pará, que eu dei aula lá há 4 anos. E é muito massa ver que a direção de arte fez, né, deu seguimento para algumas pessoas, e o quanto isso na prática, né, que, enfim, Bia trabalha com produção de objetos, produção de arte, e é diretora de arte. E aí, tipo, esse filme que ela fez foi super legal, teve uma repercussão bem massa. E é muito bom ver ela olhando essa direção de arte com esse olhar mais acadêmico também, né? Então, a gente vê aqui tem uma formação que é prática, que vem uma nova geração, né? A Carol fala sobre essa questão do conhecimento empírico, que eu acho que perpassa a grande maioria das diretoras de arte ainda aqui no contexto brasileiro. Eu me incluo nisso também, desse conhecimento empírico. Mas é muito legal ver essas novas gerações que estão ali vindo dos cursos de cinema, que estão conseguindo, né, ter esse conhecimento mais acadêmico também, que ao mesmo tempo tem um olhar que também vai perpassar essa análise sobre o que está fazendo, né? Essa coisa de analisar o próprio processo. É bem interessante isso, é muito massa, assim, enfim, só um comentário mesmo. Obrigada, Yomana. Eu estava falando antes de começar a sessão, na verdade, estou cheia de professoras aqui, né? A Juliana, eu fiz um curso com ela durante a pandemia, e com a Carol também fiz o intensivão, ela até comentou a oficina contínua de direção de arte, então, para mim, está sendo
um orgulho assim, de estar aqui. Estou bem nervosa também, então obrigada pela compreensão de todos. Eu acho que a Mais gente alguma? vive, eu acho que a gente vive um momento muito rico, né, gente? Se a gente começar a pensar nisso, dessa consolidação mesmo do campo da direção de arte, em que os estudos acadêmicos ficam realmente conectados e mais articulados com a prática, né? Todos nós, talvez a Beatriz tenha escapado um pouquinho disso, mas a gente pulou na piscina vazia, né? Cada um no seu tempo, mas caímos todos na piscina vazia e fomos lá nos formando e buscando informação e partindo meio de um certo zero em termos de bibliografia, né? É diferente hoje o espaço que a gente tem em termos realmente isso que a Carol falou também da questão da internet, né? A gente hoje consegue com muito mais facilidade textos estrangeiros, até textos brasileiros também, quer dizer, a gente começa a criar uma comunidade. Eu acho que o Siddhartha é um coroamento, num certo sentido, disso, quer dizer, mostra que a gente tem feito um esforço consistente de conseguir nos reunir e pensar, né, a direção de arte enquanto um campo que transita o tempo todo da prática para a academia e da academia para a prática, né? Eu acho que esse movimento é um movimento muito interessante, né? E que nos consolida enquanto campo. Na palestra primeira palestra que a gente teve, né, da Inês, ela falava também disso, né? Então a gente tem isso enquanto um fenômeno latino-americano mesmo, né? A outra coisa bonita de ver é esse mulherio todo, né? Essa coisa dessas mulheres tomando a frente nesse campo importante e uma marca de mulheres que estão se profissionalizando, que estão se afirmando nesse mercado, tanto na academia quanto no mercado de trabalho propriamente dito, né, afirmando um lugar profissional, né, e sabendo se colocar profissionalmente de uma maneira a ser respeitado, né? Eu acho que cada vez mais a gente tem espaço, né, nos sets, temos tempo, não temos que pedir dinheiro mendigando, temos ainda um pouco, mas começa-se a se ver de um lugar mais profissional e a impor esse lugar de ser olhado enquanto um campo tão respeitável quanto todos os outros, né? De uma maneira mais consistente, né? E eu acho que isso tem a ver com essa formação, né? Com essa necessidade da profissionalização, esse desejo da profissionalização, e mais do que isso, a consolidação do campo enquanto uma área profissional, né? A existência de disciplinas de direção de arte também dentro dos contextos das formações de cinema, que, por incrível que pareça, é uma coisa relativamente recente. Eu acho que isso data dos anos 2000, e que os cursos começam a ter isso, de um modo geral. Posso estar errada nessa data, que eu não sou boa nisso, mas é por aí. Se não for anos 2000, é final dos anos 90 que começam a ter esses cursos, e eu acho que isso marca, né, novos destinos mesmos para a direção de arte, para as nossas inserções e as nossas possibilidades de se ver e ser vistos, né, da maneira como o campo começa a se constituir, né? Muito feliz desses resultados, de ver também, né, essa coisa fervilhando, né? A aderência ao Siddhartha, assim, é impressionante, assim. Estou muito feliz de ver como isso está em movimento. Maravilhoso, Beth. Acho que eu vou pegar o seu gancho aqui, que eu fiquei justamente instigada durante as apresentações para perguntar para as nossas
apresentadoras, como é que elas percebem essa relação, né? Eu tinha até pensado em fazer uma fala também, comentando, né, como é que... Ontem eu estava falando um pouco, pensando uma relação, né, desses nossos encontros aqui como a construção de um regime de visibilidade da direção de arte, né? É como se aquela camada ali que durante muito tempo nos estudos críticos, né, do cinema era como se fosse uma camada dada, né? Era como se fosse uma ontologia mesmo da imagem, assim, como se a imagem sempre tivesse, né, um suporte para o qual olhar e que aquele suporte ele não precisasse ser pensado, ser visto, ser comentado, né, nos estudos mais canônicos, né, do cinema. E eu acho que essa nossa articulação ela vem revelando, né, essa camada como uma camada constituinte da imagem, pensada, né, com todos os processos de construção e de reflexão, né, sobre como, né, constituir esse primeiro nível, digamos assim, da imagem, né, cinematográfica, audiovisual. Então, eu compartilho a sua alegria, Beth, com esse espaço aqui e com perceber, né, como é que a existência de todos esses estudos, de todas essas pessoas refletindo e trocando, vai tirando a gente, né? O Benedito também falou disso ontem numa sessão, né? Vai tirando a gente daquele lugar de ter que explicar quem nós somos, né? De ter que começar os nossos trabalhos falando o que é a direção de arte, para um lugar de o como ela pode ser feita, de todas as possibilidades envolvidas, né? E de uma reflexão sobre esse fazer, né? E aí é que eu queria perguntar para as três apresentadoras se elas percebem, né, sendo que as três transitam nesse espaço entre a prática e a reflexão, como é que elas percebem os impactos desses dois lugares, né, de criação, que são o lugar da prática e o lugar da reflexão sobre a prática, como é que elas percebem essas idas e vindas desses dois processos, tanto no que a gente poderia chamar de academia ou de uma reflexão mais teórica, filosófica, sei lá, quanto na repercussão dessas reflexões nas suas práticas. Acho que a gente pode, de repente, seguir o roteiro aí das apresentações. Então vou falar. Sabe que, Tainá, assim, qualquer projeto que eu pego, eu faço questão de colocar as reflexões que eu tenho feito para poder ampliar esse campo. Então, assim, eu já chego falando um pouco do que eu tenho pensado, porque a gente vai realmente criando mais gordura e mais camada conforme a gente vai refletindo sobre e lendo e assistindo a aula, né, assim, e indo a exposições e vendo filmes, né, e se abastecendo, né, de arte, né, porque a gente está na direção de arte, a gente tem que se abastecer de arte, né, então, assim, olhar é conhecimento, né, então você sempre tem como conhecer mais, né, então você tem sempre como enriquecer o seu olhar, né, então eu penso que aonde eu vou, o projeto que eu vá fazer, eu sempre levo um pouco do que eu estou vendo, um pouco das reflexões, e eu percebo que a recepção é uma surpresa, assim, olha, né? Não sai assim, de qualquer jeito, né? Não é, né? Assim, eu acho que no dia a dia, né, de um projeto, né, a gente sabe que a correria é muito grande, e muitas vezes a gente esquece que a gente está ali se colocando envolvido e criando essas dialéticas, né? Assim, a gente esquece que a gente está criando, né? Porque é tanto orçamento, com logística, com plano de filmagem, com reuniões de análise técnica, né? Assim, a absorção do roteiro ficou lá atrás,
né? E aí depois vem as conversas, enfim, e aí chega no meio do projeto, você não entendeu direito, eu estou criando aqui, né? Assim, tem tanta linha tique para, né, para fazer, eu preciso, né? Tem tanta coisa para conseguir contemplar, né? Então, mas sim, a gente está envolvido e a gente está conectado e a gente está se transbordando o tempo inteiro. E eu sinto que a gente precisa falar disso, né? Que mesmo com a minha estética, né? A minha sensibilidade, o meu olhar está envolvido sempre. O de todos nós, né? Então, de toda a equipe, né? Então, assim, eu sinto que isso é importante de ser colocado, porque muitas vezes a gente esquece que é tanta coisinha para dar conta, que a gente esquece que a gente está criando ali, né? Então, e essa criação vem muito, né? Vem de uma absorção de um roteiro, né? Então, vem de conversas, né? O quanto que a gente conversa, né? O quanto que eu preciso ali conectar olhares, né? E conectando olhares, né? Então, isso é uma coisa que eu tenho percebido, que, só para não fugir muito do tema, mas que realmente o falar sobre no campo profissional está sendo muito importante, falar sobre esse campo da direção de arte, da ambientação da cena, né? Assim, desses disparadores de sensibilidade, é uma coisa que eu tenho falado bastante, e muitas vezes me abrem oportunidades muito bacanas. Então, como, por exemplo, poder apresentar uma linha de pensamento de objetos em correlação para o ator que entra no cenário. Então, quando ele sente a história, qual que é a história da criação daquele mundo, ele se acarpeta também, né? Então, ele cria mais uma camada para ele interpretativa, ele se apropria melhor daquele espaço, né? Então, eu tenho visto umas diferenças, assim, sabe? Reuniões de props, quando a gente consegue apresentar o pensamento que permeou aquela escolha, né? Então, assim, qual que é a sensação daquela textura, enfim, essas coisas têm me vindo. E daí, para o campo acadêmico, só para não me alongar muito, para o campo acadêmico, eu dou aula também, né? Então, eu fui acompanhando a fala da Carol, assim, é muito incrível tudo isso que ela falou, e de trazer o afeto. Realmente, eu também fui surpreendida pelas aulas online, né, por essa possibilidade de furar uma bolha acadêmica, também Rio-São Paulo, né, de poder aprender com outros estados e trocar, isso foi incrível. E o meio acadêmico, eu sinto que o meio acadêmico está sedento por pessoas com experiência na prática, né? Então, quando eu cheguei no meio acadêmico, né, e com a ideia do meu projeto de mestrado, ele realmente fez sentido, e o meio acadêmico me abraçou quando eu linkei com o meu trajeto profissional, né? Então, eu vejo que o meio acadêmico está muito aberto, né, para essa experiência, né, de colaboração entre a prática, né, e a reflexão, né? Então, enfim. Falei muito? Não, foi ótimo. Beatriz, você quer? Então, ainda embalado pelo que a Juliana está falando, assim, eu percebo que a gente tem um método de prática, né? Tem uma ordem de um fazer, né? Do ato de ir atrás de objetos, de fazer uma decupagem, de entender esse método da prática mesmo, né? Mas ali está tudo embebido dessas escolhas estéticas, desse conhecimento prévio, e como a própria Juliana comentou, né, desse criar, né, desse fazer artístico, que muitas vezes a gente acaba meio que se perdendo ali, né, querendo só atender uma demanda, mas a gente está ali sendo um agente criador também. E eu percebo que quando a gente traz isso para dentro desse meio mais teórico, a gente meio que se vê como um artista mesmo, né? Como tudo que a gente faz, o que a gente tenta construir ali visualmente,
as escolhas de textura, disposição de objetos e, enfim, tudo ali a gente realmente está com um olhar de artista, né? E aí já traz esse campo de reflexão mais de como as próprias artes visuais tentaram sistematizar esse conhecimento, né, em relação com a teoria e prática, né, do artista pesquisador, que eu sempre resgato essa ideia da Rosana Paulino, porque quando eu tive que escrever um memorial sobre direção de arte, né, do curta que eu estava fazendo, eu me vi muito perdida em como abordar, assim, não só fazer meio que um relato de experiência, assim, porque tal dia fui ali escolher, era o que tinha, mas e sim dessas escolhas estéticas, né, do porquê, da onde vem, e de relacionar essas referências mesmo da pesquisa, né, vindo desse ambiente da pesquisa, para o fazer, né, para a prática. Então, eu vejo muito essa troca, né? Tem essa série de métodos que a gente já está familiarizado em relação a fazer no ambiente de trabalho, né, de um projeto, mas também tem esse conhecimento que está ali com a gente, essa reflexão maior do artista mesmo, né, do fazer, né, do criador, do diretor de arte como criador. Então, eu acho que é um pouco sobre isso, assim. Maravilha, Para mim, a Beatriz, grande obrigada. diferença nesse momento é não estar só. Porque em todos os... Assim, eu não estaria aqui, por exemplo, no Cidarte, se essa barreira essa barreira física de estar em um outro estado não fosse quebrada. Provavelmente eu não faria parte do coletivo que eu faço, que é a Brada, onde eu conheci Tainá. E foi uma troca enorme. E eu lembro que eu dizia assim, mas eu achava, qualquer tipo de coisa que eu não lembro, eu achava porque eu era direção de arte, não porque eu era mulher. E assim, então existe um lugar de refletir conjuntamente. Eu tinha as minhas reflexões assim relacionadas à prática, relacionadas à teoria e essas vivências práticas, mas assim não tá só, você está num simpósio de direção de arte, tipo Carol, que dava Google em 2007 procurando uma pós-graduação, não ia imaginar, porque ela demorou para encontrar. E agora a gente tem mais possibilidade, tem a possibilidade de trocar, é fácil, por mais que a presença faça falta, mas ela é compensada, assim. Talvez eu estivesse numa sala agora apresentando com 3 pessoas, mas eu tenho gente de todos os lugares aqui, não só do Brasil, né? Então, isso de não estar sozinha, de entender que minhas questões e reflexões eu posso dividir e que são as de outras diretoras de arte, é super importante. Acho que, levando para o trabalho, eu sempre fui a chata, né? Talvez a chata que, quando a pessoa diz, você não precisa ir porque é na rua. Gente, é me matar como diretora de arte, dizer, não precisa sair não, para que você vai acordar cedo? É na rua, não tem nada para você fazer. Aí eu digo, não tem objeto nenhum. Eu digo, gente, mas eu não sou contra a regra, não vou carregar nada. Assim, então, isso eu acho que, por muito tempo eu vou ouvir, porque eu acho que é conveniente para algumas pessoas não entender o que é direção de arte. Porque o conhecimento não falta mais. Faltava antes. Eu brinco, eu tenho uma hashtag, né? Agora que eu sou do online, que é Vamos Falar sobre Direção de Arte. E isso há anos que eu digo, assim, eu tenho a impressão que até alguns diretores e produtores até já não gostam mais muito de mim. Eu estou mais próxima de vocês, eu tenho mais gente para dividir, mas porque é conveniente para as pessoas, porque se ele entender direito, assim, tem vezes que eles vencem pelo cansaço, porque você vai dizer, meu Deus, de novo eu tenho que explicar que eu preciso almoçar, ou que eu não posso deixar, assim, eu vou ter que pedir dinheiro. Então, eu acho que existe uma conveniência e que eu vou ter que repetir algumas vezes, assim, quando a pessoa disser que eu não preciso ir porque não tem nada para eu fazer, a minha resposta é sempre, o meu instrumento de trabalho é o olhar.
É assim, é ficar sentada do seu lado, olhando. É claro que eu vou fazer outras coisas se não tiverem outros profissionais, se for uma equipe de uma direção de arte de uma pessoa só, ok. Mas a minha função principal é essa. Então, acho que a gente ainda vai ter, na prática, que repetir algumas vezes, ou não repetir porque está cansada, porque eu acabei de fazer essa reflexão que é conveniente. Talvez para algumas pessoas, ou então não importe muito entender, porque eu acho que já deu para entender, né? Então, é isso. Mas eu acho, sabe, Tainá, Jura, que a gente vai se tornando necessário, sabe? Que esse espanto de você estar disponível para ir para a rua é quase que um espanto, como se não se assim, não percebesse mesmo a necessidade, mas vai percebendo o conforto, né? E o que eu tenho notado nas produções é uma coisa assim de você me dá segurança, você me dá conforto, a sua presença aqui é alguma coisa que me assegura que nenhuma merda vai acontecer, né? Então, eu acho que é uma coisa de cada vez mais a gente consolidar assim o nosso espaço como profissional mesmo e como um suporte ali, de dizer, olha, tá tudo ok, mas aquilo ali que você mudou não vai rolar bem porque é A, B e C. E aí você volta nesse teu argumento. Eu acho que é uma construção, sim, e que é cansativo, como qualquer construção de espaço nessa vida, é sempre lento e cansativo. Mas o que eu noto nas últimas produções que eu participei é de que é cada vez mais confortável saber que eu vou estar presente. E acho que às vezes tem uma timidez de dizer, mas você pode ir na tal da rua que não tem nada, né? Porque também tem o outro lado. Tem um lado de que eles sabem que a gente trabalha mais horas do que todo mundo, né? De que a gente é aquela primeira que chega e última que sai. E que tem esses constrangimentos, porque nem sempre isso corresponde na sua tabela de pagamento. Então, ir para a rua significaria também você ser paga por essas horas rua, né? E aí acho que tem uma engenharia de cálculo também. Não, então eu não preciso da arte em tal locação, em tal outra. Isso justifica que eu não pague um valor cheio. Entende o que eu estou querendo dizer? É dialética e complexa essa situação, né? Porque é da própria dinâmica do que é o nosso trabalho, o que eles entendem como sendo o nosso trabalho. Tem a questão da remuneração do trabalho e do número de horas trabalhadas. Então, eu acho que aí tem um equilíbrio que é tenso, né? E que a gente vem construindo esse campo, né? De cada vez mais reivindicar que essas horas também sejam pagas, reivindicar que esses espaços sejam reconhecidos como um espaço efetivo de trabalho, que eu estar no set é um trabalho efetivo, real e necessário, né? Mesmo que eu esteja não ativa, né? Eu estou ativa o tempo todo, né? E eu acho que esse reconhecimento de olhar também é uma construção, porque é uma outra parte do trabalho a ser reconhecido, né? Se eles agora se a produção começa a reconhecer a importância para que o visual geral fique legal, eles têm que reconhecer agora também que a presença é uma necessidade. Eu me lembro de quando eu comecei, era a briga para poder ficar na frente do vídeo assiste. Não, o diretor de arte não tem direito a ficar na frente do vídeo assiste. E conseguir ficar no vídeo assiste era uma conquista a cada gravação, entendeu? A cada gravação eu tinha que dizer, mas cadê a minha cadeira aqui em frente ao vídeo assiste? Né? E
cada vez isso é mais fácil. Hoje é muito mais naturalizado que eu tenha, né? Que a gente tem uma cadeira na frente do vídeo assiste. Então, eu acho que é um pouco isso, sabe? Eu acho que assim, é um campo que se profissionaliza, são pessoas que se tornam profissionais cada vez muito mais conscientes da dimensão, da expansão da sua área de atuação e da sua possibilidade de presença e respeito dentro do set. Porque eu acho que durante muito tempo existia até um constrangimento, a gente dizia, nossa, dão tanto tempo para fotografia, mas não dão para arte. E a gente tinha um constrangimento de para tudo por causa da arte. E quanto mais a gente se profissionalizou, mais foi possível dizer não para tudo, porque o abajur ali está com um problema, eu tenho que resolver o problema do abajur. Entende o que eu estou querendo dizer? Eu acho que são várias dimensões que envolvem, né, profissionalização, dinheiro, atitude, né? E essa coisa de um entendimento mais comum entre os diretores de arte da abrangência e basicamente da abrangência do seu trabalho, né? Nesse sentido de ter que ser também meio onipresente, né? No set. Eu queria, né, pegar a fala de Beth e continuar fazendo 2 comentários também aqui, rapidinhos. Um é que eu acho que essa mesa é muito simbólica também em relação à questão geográfica, né? Vamos dizer assim, a gente tem aqui representantes de São Paulo, do Nordeste e do Norte. Isso é muito massa e muito simbólico para a gente pensar na própria produção audiovisual e nessa formação desses profissionais, né? Porque, pois é, chiquérrima essa mesa, também acho, bem. Porque essa função, né, principalmente quem é do Nordeste e do Norte sabe o quanto é difícil pensar, né, por exemplo, na equipe da direção de arte com as múltiplas funções, né? Essa coisa que a Carol falou sobre essa coisa da direção de uma pessoa só, ou a gente ter equipes bem menores, com modus operandi super diferentes do contexto do Rio São Paulo, assim, né? Isso é um aspecto que a gente tem que meio que ir lidando. Então, assim, isso que a Beth fala, né, sobre ocupar esses espaços, ser mais reconhecido pelas equipes, isso de fato acontece, mas para a gente, no contexto Norte e Nordeste, ainda é mais demorado, assim, né? Acho que isso vem acontecendo agora de uma forma mais presente, assim, mas a gente ainda tem que passar por esse processo de explicar o que a gente faz, né? De lutar pela nossa presença, de lutar pela nossa equipe, que às vezes não querem nem, né, assim, não entendem nem quais são essas funções dentro da equipe de arte, né? Tipo, enfim, essas coisas que parecem ser mais do mesmo, mas que na vida real, da prática do dia a dia, ainda está lá, ainda existe, assim. Então, acho que é massa porque essa mesa ela traz lugares diferentes, ou traz falas de diferentes lugares, e é interessante a gente ver, num olhar positivo, quanto a gente está conseguindo também sair do eixo, né, e entrar no contexto Nordeste, Norte, e ver como é que está acontecendo também, trocar essas falas com outras relações, outras sensibilidades, outros modos operandi, né, que é bem interessante a gente ver e refletir sobre isso também, né? Que não, acho que não lembro quem foi que falou, mas que não existe acho que foi Carol também, né? Trabalhar com vários diretores de arte para ver vários modos operandi diferentes. E isso é muito interessante também pensar nisso em relação a geograficamente, né? Como é que esses modos operandi vão se desenvolvendo e se adaptando aos espaços e se adaptando às dinâmicas do audiovisual de cada lugar também. Né? Acho que essa é bem legal de se refletir sobre isso e de ver o quanto a gente também está gradativamente evoluindo. Eu acho que não é nem evoluindo, mas conseguindo espaço, né? Porque, enfim, quando a gente fala evoluindo, parece que foi feito antes da gente que não era bom ou não foi certo, né? E não é isso. Eu acho que é uma questão de ir desenvolvendo novas ferramentas, né? Tendo novos aparatos e se relacionando melhor com determinadas coisas, talvez. Mas, enfim, né, só para comentar sobre isso, que acho que é sempre importante frisar esse transbordamento e o quanto isso está se enraizando para outros lugares também. Aí eu queria falar... Desculpa.
eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência ouvindo vocês, assim, realmente é uma luta, né, para a direção de arte ser contemplada, né, com o espaço que a gente ocupa, um espaço enorme, né, a verdade é essa, a gente ocupa a tela inteira, né, e é difícil a gente ter esse reconhecimento, né, então, assim, já é uma batalha enorme para o diretor de arte se fazer valer, estando ali onipresente, ele está ali, né, assim, a cada enquadramento ele está ali se colocando, e vocês podem imaginar o resto do departamento, né, então, assim, a direção de arte, né, dirige uma arte, né, então ela está dirigindo um departamento inteiro que trabalha com arte, e que é criativo e artístico também. Então, eu, como decoradora de cena, né, produtora de objetos, ambientadora da cena, eu estou num lugar muito mais escuro, eu estou num lugar muito mais invisível, né? Eu estou falando do invisível, né? Eu estou nesse lugar. Talvez seja por isso que eu traga o invisível, a presença do invisível, né? Porque eu me sinto como departamento, assim, eu e minhas colegas, a gente sente que, cara, assim, se vocês não são reconhecidos como artísticos, vocês imaginam nós, né? E nós transbordamos a arte também, né? Então, assim, eu estou falando aqui eu trabalho com projetos grandes, né? Então, a minha parte faz 20 anos, né? Então, é uma trajetória, né? Mas, hoje em dia, o que eu vejo dos projetos que eu tenho feito, que são essas séries, né? Assim, para esses canais de streaming e tal, nesses projetos, o diretor de arte tem que dar conta de 200 sets, 240, 180, né? Esses roteiros, assim, estão uma loucura, né? Assim, então, a gente está ali, né? Às vezes a gente sente que a gente está não está mais colocando uma vivência ali para ser experienciada, a gente está vendendo um produto para ser consumido, né? E o que eu vejo é que de uns anos para cá, de uns bons anos para cá, uns 6 a 8 anos para cá, o produtor de objetos e decorador de cena, né, que também existe uma confusão de nomenclatura, né? Então, essa pessoa no Rio de Janeiro chama produtor de arte, em São Paulo chama produtor de objetos e decorador de cena, né? Em outros lugares de set decorator e o prop manager, né? Assim, a gente vai fazendo um monte de coisa sobre, né? A gente vai acumulando um monte de responsabilidade que também é gerida pelo nosso olhar, né? E a gente não é reconhecido como artístico. E isso é muito delicado, porque isso coloca a gente num lugar que não é digno. Então, a gente tem muita dificuldade, eu sei, eu estou trazendo isso porque se o diretor de arte já tem dificuldade de se colocar, vocês imaginam o resto do departamento, né? E aí aqui eu estou falando realmente da pessoa que faz o dressing, que faz a ambientação dos cenários, porque nesses projetos grandes nós cuidamos dessa parte, somos nós que fazemos essa parte. Né? Obviamente que se o diretor de arte tem um tempinho e vai ali colaborar, ótimo, né? Mas o que tem acontecido nesses projetos é isso, e seria muito legal, assim, que a gente... Por isso que eu gosto de trazer sempre essa reflexão, porque a gente precisa de ajuda, a gente precisa se dar as mãos. É importante que o diretor de arte perceba a invisibilidade do departamento inteiro, porque quando a gente vai junto, a gente fortalece esse campo, né? Então, assim, puxa vida, o olhar do diretor de arte é muito importante para a concepção do quadro a quadro, né? E, obviamente, para a concepção, né, dessa estética que ele está delimitando, esse caminho conceitual que ele está delimitando. Mas ali também tem outras pessoas no departamento que elas têm olhar e que elas têm sensibilidade e que elas estão contribuindo o tempo inteiro, né? Então, o meu olhar na rua é o meu olhar na rua, né, acarpetado de muita sensibilidade. Então, né, assim, eu estudo o personagem, né, eu vou no detalhamento, né, assim, obviamente a gente faz essa dialética, né, então a gente precisa ali, assim, eu como chefe de departamento de produção de objetos de decoração de cena,
né? O meu trabalho é estar porosa e envolvida e transbordando esse impacto. Em arte, é arte. Então, senão não estaria nesse departamento, né? Mas então eu queria colocar isso, assim, a importância do diretor de arte ampliar esse olhar para os departamentos. Estou falando dos projetos grandes, obviamente, nos projetos menores, todo mundo ali é uma equipe muito pequena, né? Mas nesses projetos grandes eu sinto muito, muito de perto isso, né? E peço aí a ajuda de vocês para que a gente esteja juntos, sabe? Porque porque o que acontece, gente? Quando a gente não é visível, não tem banheiro limpo, na locação tem cocô de pomba, né? Assim, não tem descarga para ser dada na locação que você precisa montar, não tem luz. Quantas vezes a gente entra no estúdio para adressar e não tem um set light para a gente? E daí a gente precisa ficar implorando, né? Implorando para vir. Ai, gente, alguém liga uma prolonga para vir um set light para a gente poder fazer o dressing, né? Então, enfim, é mais ou menos isso. A gente pode ficar aqui conversando um monte de tempo sobre isso, mas era mais ou menos isso que eu queria trazer, que eu acho que é uma bela de uma oportunidade aqui ao Cidarte. Eu acho que a gente tem que pensar a direção de arte com a equipe toda, né, Juliana? Não é um problema do diretor de arte, é um problema da direção de arte, né? Que inclui tanto a equipe da direção de arte do Eu Sozinho, como também nesses grandes projetos, todas essas diversas funções. E eu acho que a gente, assim, o que eu notei muito, né, na minha experiência quando eu fui para o exterior, é que fora você pode ficar numa função o resto da sua vida. O Brasil é difícil. Você vai fazer a declaração de sete, você vai estar na direção de arte num, na produção de objeto no outro, no dressing no outro, e a gente vai passando de um lugar para o outro, né? Então, eu acho que a gente tem, assim, nisso uma vantagem, que é essa habilidade, assim, de que a gente transita nesse campo da direção de arte com uma certa frequência, digamos assim, né? E quando eu acho que a gente coloca um simpósio de direção de arte, a gente não está pensando apenas em diretores de arte, mas a gente está pensando na dimensão da direção de arte como um todo, né? Todos esses aspectos que envolvem todos esses profissionais e que envolve uma ética dentro de suas próprias equipes, né? Que quando a gente pensa nessa questão que você está colocando, eu acho que você está colocando uma questão ética, né? Como é que é a condução de uma equipe, como é que é essa condução dentro do mercado. E aí eu junto isso com o que a Eumana falou dessa questão dos mercados regionais, né? É impressionante pensar como depois do Gilberto Gil, né, no Ministério da Cultura, realmente se teve mais fomento e uma preocupação de uma interiorização de recursos, não que isso tenha sido suficiente para criar um mercado tão igual, mas é muito legal a gente ver como essas produções estão se expandindo no Brasil inteiro e a gente está, né, com núcleos fortes espalhados pelo Brasil de produção audiovisual e que faz com que também esses profissionais de arte de outras regiões não tenham que se deslocar para o núcleo, né, para Rio e São Paulo, né? E a criação, né, e a percepção de que essas pessoas podem desenvolver seus projetos nos seus locais. Eu agora professor, diretora de arte, e que a moça que acabou pegando a vaga, ela é de uma cidade muito pequena, e ela dizia, eu nunca quis sair do Rio e São Paulo, eu quis desenvolver aqui na minha cidade, no interior, acho que é do Paraná, a cidade dela, eu quis desenvolver aqui
nessa minha cidade isso e fui criando um espaço nessa minha cidade, né? Então, eu acho que também essas produções que são regionais, elas vão se afirmando e vão criando campo, e vão criando bons profissionais que não precisam, né, de estar nesses centros onde se concentra a maior parte das produções, né? A gente está vendo pipocar, né, essas pequenas produções locais, e isso é muito lindo, né? E estarmos juntos, né? Quando a gente pensou no Cidarte, a gente pensava muito nessa questão do modo remoto, e sempre com uma certa pena de não estar junto, mas, ao mesmo tempo, a abrangência do simpósio foi muito maior do que a gente imaginou, justamente porque é no modo remoto, e as pessoas podem organizar suas agendas e incluir isso dentro da vida, né? Então, essa troca, para mim, tem muito sentido, sabe? Porque eu acho que é esse estímulo mesmo de uma interiorização dessa produção, e que é viável, e que está se mostrando viável, apesar de todas as restrições que a gente viveu aí no audiovisual durante esses últimos anos, especialmente nos anos em que a pandemia estava mais grave, digamos assim. Gente, que delícia! Eu acho super importante essa reflexão da Juliana, porque eu acho que ela traz, né, para a gente essa consciência dessas camadas do que é isso que a gente está chamando de direção de arte, né? Então, é sobre isso, né? Se há esse desrespeito a essas equipes do departamento, há um desrespeito ao departamento, né? É preciso avançar mais, é preciso perceber a complexidade desse trabalho, e aí, voltando aqui, as tecnologias envolvidas nesse trabalho, né, que podem estar distribuídas entre diversos profissionais por subdivisões desse departamento, ou podem estar concentradas em poucos profissionais em outros desenhos de produção, né, por exemplo, produções do interior, isso que a Iomana estava trazendo aqui, né? Então, é muito legal que, ao mesmo tempo que a gente traz uma reflexão sobre essas metodologias, sobre as divisões do trabalho, né, que a Beatriz estava falando aqui, né? A gente pensa um projeto, a gente conceitua, depois a gente decupa, né? Depois a gente vai para a rua. É muito legal que a gente já tenha entendido esse desenho de como efetivar esses desejos artísticos, né? E aí a gente vai perceber que cada equipe vai bolar estratégias próprias, né? Mas é cada vez mais importante a gente perceber que esse desenho é complexo, né? Que ele se efetiva de pensamentos e ações diferentes e sobrepostas, né, que geram um resultado. Então, eu acho que é super importante a sua fala, né, nesse sentido, né, Juliana, de que é isso. Às vezes é uma pessoa só, mas às vezes não. E quando não é uma pessoa só, como trazer esse coletivo para essa visibilidade, né? Trazer esse coletivo todo, trazer todas essas ações e pensamentos que constituem isso que a gente chama de direção de arte, né? Eu estava comentando numa outra mesa que, para mim, esses nossos encontros aqui, eles têm sido uma grande resposta do que é direção de arte, né? Eu acho que, embora, por um lado, a gente não tenha mais muita vontade de explicar o que é isso, ao mesmo tempo, a gente está entendendo e complexificando essa resposta, essa definição, né, do que é direção de arte. Não é mais aquela definição que está lá no livro do Lobruto, que era a referência primeira, né? Lobruro é um manual, você decupa, você traz referências, você faz sketch, né? Faz
projetos, plantas, não é mais sobre isso, né? Mas isso entendido é que outras camadas permeiam, né, e constituem essa objetividade, digamos assim, né, do que é esse trabalho, enfim. Na verdade, eu peguei a palavra aqui pensando que a gente precisa fazer uma rodada aqui de conclusão. A Inês levantou a mão. Opa, obrigada. Inês. No, en realidad, Beth dijo más o menos lo que yo quería decir, ¿no? Como eso de la construcción, y realmente esta mesa me resultó, bueno, impresionante porque ayer me hizo gracia porque Marlene Liebendag, a quien yo no conozco personalmente, nos conectamos durante los primeros días de la pandemia, porque creo que también este tema de trabajar en arte, como a mí me vino así, la súper, ¿no? Tengo que hacer algo y tengo que también como abrazar a mis alumnos y a los que no son mis alumnos, porque yo me fortalezco en eso, ¿no? Y el arte fue una gran respuesta, el arte en general, ¿no? Y entonces cuando escuché a Carol, impresionante lo que has hecho, yo no me animé a dar clase virtual en mi propio estudio, sí di clase y aprendí mucho en facultad, en la universidad. Entonces, me parece como, ¿no? que una de las formas de la construcción, a mí la omnipresencia me mata porque creo que, ¿no? A veces uno tiene que estar avanzando y no en el set, y soy una sola, ¿no? Pero entonces siempre construir equipo y siempre entender y siempre habilitar a otros. Creo que ahí hay un tema ético que también yo lo veo mucho en la formación, o sea, y es verdad lo que decía Beth, ustedes, las generaciones más nuevas, son generaciones que han conquistado mucho, bueno, nosotros hemos conquistado, pero ustedes están muy fuertes y sin duda hay necesidad de más construcción y de más trabajo. Y eso tiene una parte ética que la formación nunca debe olvidar. No estamos formando técnicos solamente, estamos formando artistas, estamos formando personas, estamos formando, ¿no? que es muy importante. Realmente esta mesa, con la sensibilidad de Beatriz para contar su proceso, digo, fue muy hermosa y quiero agradecer mucho la posibilidad de estar aquí. Tuve que cambiar algunas cosas porque, bueno, no estaba muy dentro de mis posibilidades, pero bueno, gracias. Gracias, Inés. Para nosotros es un placer tenerte siempre acá y una honra. Muitas gracias. Gente, então, eu acho que a gente precisa fechar, infelizmente, porque está uma delícia aqui, mas a gente vai ter uma outra sessão agora às 11 horas, e acho que a gente tem 15 minutinhos para fazer uma rodadinha final aí de últimas considerações, e mais uma vez agradeço a presença de todas, agradeço ao debate, a quem veio aqui, separou um pedacinho da sua manhã para estar com a gente. Eu posso começar, então. Vai lá. Queria agradecer todo mundo falando aqui. Eu lembrei de uma história, assim, porque não deu tempo. Ontem eu dizia, meu Deus, eu não vou conseguir, porque eu dizia, eu corto alguma parte, mas eu estou falando de mim. Então, essa coisa do virtual, é claro que o abraço, a presença faz falta, mas tem vezes que a gente recua e se intimida. É virtual, então é virtual, não vou nem trocar de roupa. Virtual, não vou levantar da cama. E eu sou uma pessoa que, vocês podem notar, levei a sério o virtual, então eu tenho todos os protocolos do virtual, eu acendo incenso. E o exemplo da oficina que Beatriz fez com a gente tinha gente de todo o Brasil. Dos projetos que eu mostrei, foi o único projeto que era incentivado. Todos os outros projetos são projetos que eu fiz, e claro que todo mundo aqui deve imaginar que não dá dinheiro, né? Da aula de direção de arte, não. Eu investia muito mais, alguns têm retorno, mas é mais um investimento e acreditar nesse lugar e nessas possibilidades de troca, porque eu aprendo muito, mas na oficina que ela fez,
que é para 50 alunos, era um projeto incentivado da Lei Aldir Blanc, e eu disse, não, é uma oficina incentivada, então vamos fazer um kit para os alunos. Todo mundo dizia que eu estava maluca. Então, a gente fez os kits e mandou para o Brasil todo. Então, fez o kit, porque se a gente faz um evento que tem dinheiro, é isso que no mundo real acontece. Você tem uma bolsinha, tem um caderninho e tinha uma máscara também, porque era na pandemia. Então, a gente fez uma embalagem, botou um papelzinho com alfazema para chegar cheiroso em todos os lugares que chegasse. Então, isso é uma forma de abraçar, é uma forma de acolher. Mesmo no virtual, a gente pode pensar formas, para não ser tão duro. Eu lembrei desse exemplo, claro que existia o dinheiro para isso, mas também não era tanto, assim, não custou tanto isso. Então, assim, então, 3 dias antes da oficina começar, simplesmente todos os alunos já estavam apaixonados pela oficina, eles já se sentiam acolhidos, porque eles receberam em casa um kitzinho. Eu estou dando um exemplo de milhares de coisas que podem ser feitas para criar esse ambiente acolhedor. Então, obrigada por estar aqui, acolhida. Obrigada a Beth. Essas pessoas que eu conheço, a maior parte aqui eu conheço só virtualmente. Algumas já tive o prazer de conhecer presencialmente. Obrigada a toda a organização do Cidarte. Obrigada, Tainá, mais uma vez, pelo acolhimento, Júlia, Beatriz e todos que estão por aqui. Então, vou fazer meu agradecimento aqui. Eu queria agradecer a toda a organização do Cidarte, Tainá Yomana, minha professora, e eu fico muito feliz de estar aqui nesse espaço, falando sobre arte com vocês. Eu terminei o curso antes da pandemia, isso que a Carol está falando sobre essa questão do afeto, do acolhimento ali, é muito importante estar meio que voltada para a direção de arte nesse momento, né? Tão difícil que a gente tinha acabado de terminar o curso, e aí comecei um trabalho, aí interrompido pela pandemia, e aí eu fiquei assim meio perdida. Aí onde é que a gente vai fazer direção de arte numa situação dessa? E eu encontrei um grande acolhimento nesse espaço virtual. Primeiro fiz a oficina com a Juliana, que foi incrível, foi um momento assim também cheio de afeto, que a gente mergulhou ali em grandes reflexões sobre objetos, sobre várias coisas ali. E depois com a Carol também, eu lembro muito bem, eu tenho esse kitzinho. Aqui em Belém do Pará recebi esse kit diretamente da Bahia, foi incrível. E, enfim, eu estou bem feliz de estar aqui. A Elizabeth Jacob também foi uma referência para mim nesse momento de pesquisa, assim. Então, está sendo incrível estar nesse meio, falando sobre arte e rodeada de pessoas que são referências para mim. Então, muito obrigada a todos, Tainá, Juliana, Carol, obrigada. Gente, eu também quero agradecer o acolhimento e a escuta e conhecer melhor as pessoas, um pouquinho melhor, né? Assim, poder ouvir as pessoas que a gente já leu sobre, né? Então, assim, muito legal poder dividir com vocês um pouquinho da reflexão que eu tenho feito. Foi bem desafiador montar uma apresentação em 10 minutos para falar de percepção e falar de invisível, né? E ainda conectar, trazer conceito, conectando com o nosso fazer. Então, assim, eu espero que não tenha ficado confuso ou cansativo. Mas eu vi que ninguém fez nenhuma pergunta, eu falei, ai meu Deus do céu, será que foi chato, sabe? Será que ficou confuso? Mas, bom, foi a primeira apresentação, 9 horas da manhã, fenomenologia, realmente é para os fortes, mas eu agradeço o espaço,
e agradeço esse compartilhar de comunicação, essa nossa mesa, essa nossa roda aqui, que foi uma roda mesmo, e a Bia e o projeto lindo que você apresentou, Bia, realmente foi emocionante ver o seu trabalho, né? E a Carol também, Carol, eu compartilho com você desse caminhar na educação, né? Essa coisa, eu também eu dou aula desde 2012, mas um pouco nesse lugar de ir tateando, né? E o quanto que o dar aula, montar uma aula, é importante para a gente entender e aprender o que a gente faz, né? E passei também por esse lugar da internet, né, do virtual, né, da gente poder estar aqui junto e da gente perceber que não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, o corpo no espaço, se dividindo e compartilhando, né, assim, as temperaturas, é diferente, mas é muito interessante, né, e tem coisas muito boas nisso, né, esse furar a bolha realmente é enriquecedor para o professor, é muito enriquecedor, né? Assim, tira a gente também de um lugar de conforto e coloca a gente para repensar e trabalhar e ouvir as experiências, né, de mundo, né, de pessoas de outros estados, né, ou outros países também, é muito enriquecedor, né? Enfim, estou falando demais para variar, mas, Tainá, queria agradecer demais a mediação e, puxa vida, que incrível esse simpósio e essa organização e que o Cidarte continue, que o ano que vem tenha de novo, ou daqui a 2 anos, eu não sei qual é o plano. E espero estar com vocês em grupos de estudo, eu realmente sou nova no meio acadêmico, né? Eu tô aqui, dou aula já há um tempo, mas no meio acadêmico, criando essas reflexões com apoios teóricos, eu sou nova. Então, espero estar mais perto de vocês daqui para frente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Eu vou precisar encerrar rapidinho, porque, na verdade, a gente vai continuar nesse link para a próxima sessão. Tá? Então, só um convite aqui. Sigam acompanhando o Cidarte. Agora a gente tem a sessão 4 e hoje a gente vai ter uma mesa sobre ensino de direção de arte. Então, sigamos juntos. Muito obrigada. Obrigada, Flávia. Obrigada, Caco e todo mundo. Valeu, gente. Até já.